Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Boa aula! Olá, como estão vocês? É um prazer imenso poder mais uma vez trabalhar com o curso pré-ENEM. Meu nome é Cecília Alves, sou professora de matemática e nesse momento vamos ajudar vocês cada vez mais a desenvolver as habilidades no que diz respeito à área de matemática e suas tecnologias. Eu sempre brinco que desenvolver habilidades é como se a gente pudesse pensar em tirar a carteira de motorista e dirigir. Todos nós podemos e somos competentes para dirigir, para tirar a carteira de motorista. Mas muitas vezes o que nos torna um bom motorista é a capacidade que temos de ganhar habilidades na medida em que vamos dirigindo. É assim que eu quero pensar a aula de matemática para vocês aqui hoje. Todos são capazes de aprender matemática. Todos podem e aprendem matemática com grande presteza e facilidade. Mas nem sempre a gente utiliza a matemática e com isso as nossas habilidades vão ficando enferrujadas. O meu papel aqui é ajudá-los para que juntos possamos trabalhar as suas habilidades, desenvolver cada vez mais as habilidades matemáticas e chegar no Enem com sucesso. Mãos à obra, vamos todo mundo junto. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar com a habilidade 9, que diz utilizar conhecimentos geométricos do espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Vamos traduzir isso para uma linguagem mais simples? Utilizar conhecimentos do espaço e forma. Quando eu falo conhecimentos do espaço e forma, eu estou diretamente preocupada em trabalhar com vocês as questões da geometria, e em especial da geometria em 3 dimensões. A geometria que considera comprimento, largura e altura dos objetos sólidos do mundo em que vivemos, o mundo espacial. Vamos utilizar os conhecimentos do eixo espaço e forma para construir argumentos e solucionar problemas do cotidiano. É aqui que reside a beleza da matemática. É muito clichê a gente escutar a frase do tipo, a matemática está em tudo, a matemática está em toda parte. Mas o que significa dizer que a matemática está em toda parte? Será que no seu dia a dia você faz uso de conhecimentos geométricos? No seu dia a dia, do nascer ao pôr do sol, em algum momento você tem que estimar, calcular áreas e volumes, pensar nas relações que existem entre os objetos à sua volta? Talvez essas relações são tão corriqueiras e tão costumeiras no nosso dia a dia que a gente não percebe que está fazendo matemática. Vamos ver isso através de alguns itens, alguns problemas e algumas soluções que a gente pode propor em questões que vão exatamente trabalhar com o conceito do espaço e da forma. A nossa aula hoje está na ficha 39. Para você que acompanha a nossa aula com o material do pré-ENEM, na página 206 do seu livro. Então, vamos varrer tudo que está aí na página 206 do seu livro, tentando explorar da forma mais prazerosa possível os conceitos da geometria tridimensional, da geometria espacial. O nosso tema, então, vai ser analisar e tratar informações. Olha, Cecília, parece que analisar e tratar informações está muito mais ligado a ler e interpretar gráficos. Analisar e tratar informações deve estar no eixo do tratamento da informação. Mas observem que a habilidade 9 dizia, vamos construir argumentos na resolução de problemas do cotidiano. Para que eu possa construir argumentos utilizando problemas do cotidiano, é fundamental que eu saiba analisar informações. A base de dados que nós vamos usar aqui é a base de dados da geometria. Então, nós vamos tratar e analisar as informações a partir dos conceitos da visualização espacial. Bacana? Para isso, o nosso tópico de estudo, então, vai ser figuras planas e espaciais. Você já pensou na diferença entre uma e outra? Você conhece a diferença entre uma e outra? O que eu chamo de uma figura plana, o que eu chamo de uma figura espacial? Quando você pega uma folha de papel e faz um desenho qualquer nessa folha de papel, observe que se você desenhar um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango, o que você vai encontrar lá nada mais é do que uma figura que tem apenas 2 dimensões, o comprimento e a largura. Quer dizer, as figuras que você desenha numa folha de papel ficam inteiramente contidas numa folha. A folha para nós é a ideia de plano. Então, são figuras que ficam inteiramente contidas num plano. A essas figuras que ficam inteiramente contidas no plano, que tem apenas 2 dimensões, comprimento e largura, nós vamos chamar de figuras planas.
Mas a gente pode olhar o mundo à nossa volta. E se você observar a sala onde certamente você está me ouvindo agora, certamente você vai ver objetos que têm comprimento, que têm largura e que também têm altura. O mundo ao qual pertencemos é um mundo com 3 dimensões, um mundo tridimensional. Se eu pegar aqui, olha, nas minhas mãos e mostrar para vocês esse objeto, ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem altura. Então, trata aqui para nós de um objeto tridimensional, uma figura que não fica, ao ser desenhada, totalmente contida num plano. Quer dizer, ela tem uma base sustentada num plano, mas ela também sai desse plano. Então, um objeto que tem 3 dimensões, cujo desenho ou o seu suporte não fica inteiramente contido num plano, nós vamos chamar de figura sólida ou de sólido geométrico. E a geometria que descreve esse tipo de objeto é a geometria espacial. Então, o nosso tema de estudo hoje vão ser as figuras planas e espaciais. Para começar a discutir com vocês esse tema e para mostrar a diferença entre as duas geometrias e sempre tentando dialogar, fazer com que o plano e o espaço dialoguem, eu escolhi aqui uma questão do Enem. Uma questão do Enem que caiu no Enem de 2010. Vamos prestar atenção nela aqui comigo? Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato do cubo é igual a 5 centímetros, 6 centímetros, 12 centímetros, 24 centímetros ou 25 centímetros. Em outras palavras, eu quero saber qual é o tamanho da aresta daquele cubo. Voltando aqui no enunciado da questão, vamos destrinchar o português. E essa é uma grande tarefa para a hora do Enem. Vocês estarão convidados a fazer 45 questões de matemática com textos às vezes grandes e que, se eu não souber destrinchar as informações mais importantes daquele texto, certamente eu vou ter dificuldades para resolver a questão. Vamos voltar aqui no texto e marcar algumas coisas, ou pensar em algumas delas. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos. Você sabe qual a diferença entre um paralelepípedo e um cubo? O que são paralelepípedos e o que são cubos? Eu tenho aqui nas minhas mãos um cubo. Um cubo, na verdade, é uma figura formada por faces quadradas. Então, o que eu tenho aqui é um cubo formado então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Todas as faces são o quê? São quadradas. Vejam bem, o cubo é um paralelepípedo. O cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um cubo. O paralelepípedo é um prisma mais conhecido, ou tradicionalmente chamado de caixinha de sapato. Um ortoedro regular, né? Ou um ortoedro simplesmente. Quer dizer, um ortoedro tem ângulos retos em todas as suas faces. E em quaisquer faces que eu olhar, eu sempre verei retângulos. Então, um paralelepípedo é uma caixinha de sapato, constituída por paredes retangulares. Um cubo é um paralelepípedo, cujas paredes serão o quê? Serão quadrados. Veja bem, eu já comecei aqui com vocês dialogando quadrados e retângulos. Quadrados e retângulos são figuras planas. Um quadrado é um retângulo, mas um retângulo não é um quadrado. Que propriedades tem um quadrado que o diferenciam de um retângulo? Uma figura, para ser retângulo, ela tem que ter lados opostos paralelos, tem que ter 4 ângulos retos e 2 a 2 os seus lados têm que ser iguais. Um quadrado é um retângulo que tem todos os seus lados o quê? Iguais. Então, tem lados 2 a 2 paralelos, tem 4 ângulos retos, mas agora todos os seus lados têm a mesma medida. Imagine uma caixa construída com retângulos. A essa caixa construída com retângulos eu vou chamar de paralelepípedo. Mas imagine também uma caixa construída com quadrados. A essa caixa constituída por quadrados nós vamos chamar de cubo. Então, no enunciado da questão do Enem, veja bem, eu tenho uma fábrica que vai guardar os seus chocolates, ou as barras de chocolates, vai produzir em formas de paralelepípedo, barras com faces retangulares, e em formas de cubos, cubinhos de chocolate. Mas ela me deu uma informação importante. O volume desses chocolates, o volume dessas barras será o mesmo. O que significa dizer que eu tenho barras de mesmo volume? Quer dizer, gente, imagina comigo esse cubo que está aqui nas minhas mãos agora. Nesse cubo que eu tenho aqui em mãos, observa comigo que ele tem
ele ocupa uma região no espaço. Quer dizer, eu vou chamar de volume de um sólido ou de volume de uma figura sólida aquela capacidade ou a medida que expressa a região por ele ocupada no espaço. Se eu fosse encher esse cubo de água, de um líquido qualquer, o que aconteceria? A água esparramaria primeiro pela base e depois começaria, não tendo mais para onde ir, ela subiria pelas paredes. Nesse caso, eu digo que eu teria a quantidade de água ocupada nesse espaço delimitado pela figura sólida, que é o meu cubo. Então, nós podemos inferir que volume é a medida que expressa todo o espaço ocupado por um objeto tridimensional. Então, eu estou dizendo a vocês, e o Enem também, que os paralelepípedos, os chocolates em forma de paralelepípedos e os chocolates em forma de cubos, todos eles têm o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3, 18 e 4. E no formato de cubo? É essa pergunta que ele fez. Quer dizer, olha só, a pergunta é, analisando essas características, se eles têm o mesmo volume, qual que é o formato daquela que tem cubo? Se o comprimento é 18, se a largura é, vamos voltar aqui, eu tenho 3 centímetros de largura, tenho 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura, então eu estou dizendo a vocês que a minha caixinha é uma caixinha de dimensões 3, 4 e 18, certo? Pensando nessa caixinha, existe uma outra caixinha em formato de um cubo, que eu desconheço o lado desse cubo. Mas sei que o volume da barra em paralelepípedo, segundo o Enem, é exatamente o mesmo volume da barra em cubo. É possível achar a aresta desse cubo? O que nós vamos chamar de aresta? A aresta de uma figura sólida é exatamente a interseção entre duas faces. Algumas pessoas costumam definir a aresta é a quina da minha figura. A interseção entre duas faces, uma face é plana, a outra face também é plana. A interseção entre dois planos é uma reta. Esse segmento de reta é o que eu vou chamar de arestas. Então, eu tenho aqui as arestas do meu cubo. A pergunta do Enem é exatamente qual o tamanho da aresta desse cubo de chocolate. Minha gente, para responder essa pergunta e para resolver a questão, na verdade, o que nós temos que responder? O que está por trás dessa questão? Quer dizer, eu quero desenvolver a habilidade, resolver o problema da fabricação de chocolate. Esse era o meu problema. E eu estou fabricando chocolates em 2 modelos, um em paralelepípedo, outro em cubo. O meu problema é saber qual que é o tamanho do lado do chocolate em forma de cubo, se eu conheço o volume daquela que tem os seus lados em forma de paralelepípedo. Bom, para responder a essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o que são figuras espaciais? Paralelepípedos e cubos são figuras espaciais. Uma é a caixinha de sapato tradicional, a outra caixinha em formato cujas faces são quadrados. Isso nós já falamos. Bom, como calcular o volume desses sólidos? E o volume é o espaço ocupado, é a região, é a medida que expressa o espaço ocupado por um sólido. Como que eu calculo o volume de sólidos geométricos? Será que depende do desenho? Será que depende da forma deles? A forma influencia no tamanho, no espaço ocupado? Calcular o volume de um sólido, eu faço isso da mesma maneira para todo sólido? Volumes de cubos e volumes de paralelepípedos são calculados da mesma maneira? E, finalmente, como calcular a área? Se eu tivesse que embalar esses chocolates, a fábrica, além de produzir o chocolate, ela vende. E se ela vende, ela embala. Para embalar, ela tem que acondicionar esses chocolates em papéis, que normalmente são bem charmosos, para que todo mundo tenha vontade de comer e de comprar. Então, veja bem, eu tenho aqui 2 problemas básicos da geometria plana, da geometria espacial, e que certamente vão ter suporte à resolução na geometria plana. Discutir essas questões pode ser uma arma fundamental para que você resolva de 10 a 12 questões no próximo Enem. Como calcular volumes e áreas da superfície total de um sólido geométrico. Então, vamos pensar aqui comigo. O cubo, eu coloquei aqui no meu slide, olha que bonitinho, tive o maior trabalho para fazer para vocês se deliciarem com as minhas figuras. Um cubo é exatamente uma caixinha, e essa caixinha tem 1, 2, 3, lá atrás 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Eu disse ainda há pouco que um cubo, vamos voltar aqui na minha mão. O cubo tem exatamente em cada interseção de uma face uma aresta. 1, 2, 3, 4. Essas são 4 arestas. 5, 6, 7, 8. Mais 4 arestas.
9, 10, 11 e 12. 12 arestas. Então, o cubo ao todo tem 12 arestas. Quantas faces o cubo tem? Faces são cada superfície plana que eu consigo montar como parede desse cubo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 faces. E o encontro de cada uma dessas arestas, o encontro das faces me dão arestas, e o encontro das arestas me dão vértices. Todo cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, o cubo é uma figura de 8 vértices, de 12 arestas e de 6 o quê? De 6 faces. Na tela aqui da nossa TV, o que está aparecendo? Um cubo e eu estou tentando abrir esse cubo. Quando a gente abre um cubo, a gente sai do sólido para o espaço. Isso é o que a gente chama de planificação. Quer dizer, eu posso planificar uma figura sólida. Planificar um sólido significa apoiar esse sólido sobre um plano, constituindo todas as suas faces no mesmo plano. A planificação do cubo está aqui, olha. Eu consigo visualizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Ou seja, eu tenho ali as suas 6 faces planificadas. Essa é uma ótima planificação para um cubo. Esse exercício de planificar e solidificar, quer dizer, sai do sólido e planifica, sai da planificação e volta para o sólido, é um exercício que vocês têm que fazer exaustivamente, pois certamente o Enem vai cobrar de vocês esse tipo de visualização, espaço plano. Bacana? Bom, além do cubo, vamos ver outros. Olha só, o paralelepípedo. O paralelepípedo é a caixinha de sapato. Uma parede é retangular, a outra parede oposta também é retangular. Ela é constituída sempre de retângulos. Certamente, a sala de aula que você deve estar assistindo e o nosso estúdio aqui tem um formato de paralelepípedo. Eu tenho paredes retangulares, teto e chão também o quê? Teto e chão também retangular. O paralelepípedo, ele tem comprimento A, largura B e altura C. Então, quando eu considero um paralelepípedo, calcular o seu volume é multiplicar a área da base pela sua altura. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, olha, qualquer que seja o paralelepípedo, se seja um cubo ou não, nesse caso, quando você está pensando no espaço que ele ocupa, imagina que você está colocando um líquido nesse sólido. E quando eu coloco um líquido nesse sólido, o que eu estou colocando é, na verdade, pedindo a esse líquido que esparrame pelo chão e depois suba pelas paredes. Então, para se calcular o volume de qualquer sólido, no caso de qualquer prisma, paralelepípedo no caso, eu vou pensar na área da base e na sua altura. Se o comprimento é A, se a largura é B e se a altura é C, o volume é a área do retângulo, A vezes B, vezes a altura C. Na nossa tela é o que nós temos aqui, olha, volume, só um minutinho, pulei uma aqui. O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Bom, o que seria a área de um paralelepípedo? A área de um paralelepípedo seria multiplicar todas as suas paredes, quer dizer, considerar todas as suas paredes. Quantos retângulos compõem aquela figura? No caso de comprimento A e largura B, um retângulo tem área A vezes B. Como eu tenho um retângulo no chão e um retângulo no teto, então eu tenho 2 vezes essa área. Eu tenho uma parede lateral, cujo comprimento é B e a altura é A, então, e cuja altura é C. Então, de novo, eu tenho B vezes C. Como eu tenho 2 paredes exatamente iguais, 2 vezes o B vezes C. E, finalmente, eu ainda tenho as paredes frontais e traseiras. Então, eu tenho que pensar em todas as paredes que o meu prisma tem. Então, nesse caso, A vezes B é um retângulo do chão, 2 vezes porque eu tenho no chão e no teto. A vezes C é uma parede, como eu tenho 2 paredes iguais, uma na lateral direita, outra na esquerda, 2 vezes. E ainda tenho a frente e atrás, quer dizer, eu tenho 2 paredes retangulares, frente e trás, 2 vezes o B vezes C. Além disso, eu posso definir a diagonal de um prisma. Pensem na sala que você está assistindo a nossa aula agora. Se você unir um ponto do teto ao seu oposto lá no chão, essa linha que vai passar unindo 2 vértices opostos, um no teto, outro no chão, é o que nós vamos chamar de diagonal. Calcular essa diagonal é uma aplicação bacanérrima do Teorema de Pitágoras. Para ganhar tempo na hora do Enem, a gente pode dizer que a diagonal de um paralelepípedo depende das suas dimensões, A, B e C.
raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Se eu desenhasse aqui no meu quadro um paralelepípedo, então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma figura onde eu tenho faces o quê? Onde eu tenho faces retangulares. Comprimento A, largura B e altura C. O volume é a área da base, A vezes B, multiplicada pela altura. Volume A vezes B vezes C. A minha área é a área de uma parede ou de um chão, A vezes B, que é exatamente igual ao teto. Então, está aqui, ó, 2 vezes o A vezes B. Tenho o B vezes C, que está na lateral esquerda e na lateral direita. Tem aqui 2 vezes o B vezes C. E tenho também o A vezes C, que é a parede da frente e a parede de trás. 2 vezes o A vezes C. A diagonal é o ponto que vai unir um vértice do teto a um vértice oposto no chão. Essa é a diagonal, que eu posso calcular simplesmente pelo teorema de Pitágoras. Então, minha gente, esses são os elementos básicos de cálculo numa figura sólida chamada de paralelepípedo. Mas eu tenho outros sólidos, os prismas. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de prismas. Olha, o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho aqui em mãos um prisma que eu chamo de um prisma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um prisma cuja base é um hexágono. Então, é uma caixinha também, só que é uma caixinha onde uma das faces é um hexágono. Eu chamo esse prisma de um prisma hexagonal, ou um prisma de base hexagonal. Nesse caso, calcular o seu volume seria calcular o quê, gente? Calcular essa área da base. Porque se eu calculo essa área da base, a água, o líquido que eu estou colocando aqui, se esparrama pela base. Não tendo para onde subir, ele vem pelas paredes. Então, o volume de qualquer prisma é sempre a área da base multiplicada pela sua altura. Eu disse aqui na minha tela, vamos ver aqui na tela. Seu nome depende da forma da base. Podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e tantos outros. Mostrei ainda há pouco para vocês um prisma hexagonal. Vamos ver aqui um prisma triangular? Aqui em mãos eu tenho um prisma cuja base é um triângulo. Veja bem, eu tenho uma caixinha, então, cuja base é um triângulo. Nessa caixinha cuja base é um triângulo, calcular o seu volume seria achar a área da base, no caso a área de um triângulo, e multiplicar pela sua altura. Então, cada prisma vai ter um nome de acordo com a sua base. Se a base é triangular, eu tenho um prisma triangular. Se a base é hexagonal, eu tenho um prisma hexagonal. Se a base é pentagonal, ou um pentágono, eu tenho um prisma pentagonal. Em outras palavras, os prismas, numa linguagem bem simples, são as caixinhas. Qualquer caixinha, matematicamente falando, a gente chama de um prisma. Portanto, cubo é um prisma. Paralelepípedo também são prismas. E além desses, que são os tradicionais, ou os mais usuais, os que aparecem com frequência no cotidiano, nós vamos encontrar os prismas de bases triangulares, pentagonais. Caixas de sorvete, às vezes, para chamar a atenção, são bem desenhadas com prismas mais exóticos, para que elas fiquem mais bonitas e chamem atenção para o comércio. Todo mundo, por exemplo, já comeu um chocolate por aí, sem fazer propaganda, em que a sua caixa é um prisma de base triangular. Estão lembrando de qual que é ele? Se não, depois a gente pode fazer a sessão Recordar é Viver. Eu coloquei aqui, então, alguns exemplos de prismas para vocês. Um prisma triangular. A base é um triângulo, as faces são retângulos. Se eu desmontar essa caixinha, nós vamos ver a sua planificação. O que vai acontecer na planificação? Eu vou ter 3 paredes retangulares, 1, 2, 3, e a base, o chão e o teto serão o quê? Serão triângulos. Disse ainda há pouco para vocês que é fundamental essa troca, ou essa possibilidade de visualização. Sair do espaço e enxergar a planificação da figura. O exercício ao contrário também é sempre bem-vindo. Sair do plano e enxergar a figura no espaço. Bom, tem algumas perguntas. Vamos ver pergunta na tela? O que o pessoal está falando com a gente? Vamos lá. Bom, quem está falando com a gente agora, figuras planas e sólidas são a mesma coisa? Minha gente, figura plana são as figuras que ficam inteiramente contidas no plano. Portanto, são aquelas figuras que têm apenas 2 dimensões. Quadrados, retângulos, losangos, paralelogramos. Quer dizer, figuras que você consegue desenhar sobre uma superfície plana e ela não sai daquele plano.
Figuras sólidas são as figuras com 3 dimensões, né? As figuras sólidas têm comprimento, têm largura e têm altura. O que fazer é sempre um exercício de sair do plano para o sólido e do sólido para o plano. Se eu desmistifico, ou seja, se eu abro um sólido, eu digo que eu vou planificar esse sólido. Essa planificação é como se eu estivesse desmontando aquele sólido, desmontando a minha caixinha. Mas eu também posso fazer exercício ao contrário, olhar para uma planificação e tentar visualizar qual é o sólido que aquela planificação vai gerar. Então, figuras planas e sólidas estão ligadas à quantidade ou tamanho da dimensão. 2 dimensões bidimensionais são os planos, tridimensionais são os sólidos. Bacana? Deu para responder essa pergunta? Vamos continuar então. Outros tipos de prismas. Olha aqui na nossa tela que bonitinho que ficou esse. Colocamos uma caixinha onde a sua base tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, a base é um prisma aqui agora de base pentagonal, ou a sua base é um pentágono, tem 5 lados. Suas faces são, a sua superfície lateral são paredes retangulares. Se eu abrir essa caixinha, o que eu vou enxergar é um pentágono no chão, um pentágono no teto e 1, 2, 3, 4, 5 retângulos formando as paredes daquela caixinha. Vamos ver mais um? Olha um outro tipo de prisma. Aqui, quantos lados tem esse prisma? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho ali um teto ou um chão que tem 10 lados. Então, eu tenho ali um decágono. O meu prisma é a caixinha formada por essa base decagonal. Então, eu tenho um prisma decagonal, ou um prisma de base com 10 o quê? Com 10 lados. Planificando esse prisma, quer dizer, abrindo esse prisma, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um teto, que é um decágono, um chão, que é um decágono, e no entorno dele eu vou encontrar os retângulos, que são as suas paredes. Então, paredes, superfície lateral de qualquer prisma, vai ser sempre um retângulo. E as bases de qualquer prisma, chão e teto, depende do polígono que a forma. Se for um triângulo, chão e teto serão triangulares. Se for um quadrado, chão e teto serão um quadrado. Um cubo é um prisma, só que é um prisma onde a base e todas as paredes são quadrados. Portanto, ele tem 6 faces quadrangulares. Bacana? Então, nomes de prismas dependem certamente da sua base. Quem dá o nome ao prisma é a sua base. No caso do problema que nós começamos a aula, o problema do Enem, a fábrica de chocolate produzia chocolates em barras em forma de paralelepípedo e em forma de cubo. Então, a base era um retângulo, paredes retangulares, formava caixinha, paralelepípedo, ou então formava o cubo que a gente já viu aqui hoje. Pensando nos prismas, será que só de prismas vive a humanidade? Quando você observa o mundo ao seu redor, existem outras formas que não caixinhas? Quer dizer, no espaço em que a gente vive, há outras maneiras de representar tridimensionalmente esse mundo? Bom, comentamos sobre as caixinhas, mas a gente pode pensar também nas pirâmides. Eu trouxe aqui um exemplo de pirâmide para nós. A pirâmide tem uma base, olha o que eu trouxe aqui para nós, olha que legal. Tem uma base, a base dela é um polígono, no caso aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A base é um hexágono, mas as suas paredes não são mais retângulos, porque elas convergem para um único ponto. Esse ponto nós chamamos de vértice da nossa pirâmide. E as suas faces laterais são triângulos. Então, eu digo que eu tenho aqui uma pirâmide de base hexagonal. Poderia ter uma pirâmide de base triangular. Vamos ver uma aqui, ó. Eu tenho um triângulo na base e vou formar agora, unir todas essas bases num único ponto. Aqui está o meu vértice. Então, as faces laterais são triângulos. A base é triangular e eu tenho paredes triangulares. Uma pirâmide, então, não é um prisma, mas é um sólido que está presente no nosso dia a dia. E presente desde os mais remotos tempos. Uma das pirâmides mais famosas são as pirâmides egípcias, de Quéopes, Quéfren e Miquerinos, determinadas e construídas pelo trabalho de escravos, não é isso? Bom, guardavam, serviam como tumba dos grandes faraós. Na nossa tela eu coloquei aqui, olha, tal qual o prisma, as pirâmides dependem da sua base. As pirâmides, o seu nome depende da base de cada uma delas. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Coloquei aqui uma pirâmide onde eu tenho na base 1,
2, 3, 4 lados. Então, a base dela é um quadrado. Essa é uma pirâmide quadrangular. Como ela tem 4 lados na base, consequentemente, as suas paredes serão triângulos. Eu terei 4 triângulos nas suas paredes. Abrindo uma pirâmide, nós vamos encontrar a planificação que eu coloquei aqui, ó. No caso da pirâmide quadrangular, nós vamos encontrar uma base, que é um quadrado, e nas faces laterais, nós vamos encontrar 4 triângulos. A cada tipo de base que eu tiver, eu terei uma pirâmide diferente. Vamos ver um outro tipo de pirâmide aqui, ó. Observe que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. A minha base da pirâmide agora é um polígono de 5 lados. Polígono de 5 lados nós chamamos de pentágono. Então, eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal. Observe que se ela tem a base pentagonal, eu vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5 triângulos formando as suas paredes. Planificando essa pirâmide, abrindo essa pirâmide a partir do seu vértice aqui, o que eu vou encontrar é um pentágono na base e os 5 triângulos. Quando eu dobrar, eu volto com essa figura para o espaço. Então, eu saio do espaço para o plano e saio do plano, posso voltar ao espaço. Vamos ver uma outra pirâmide aqui, olha. Para calcular, vamos voltar aqui. Essa pirâmide ocupa espaço. Se é uma figura ou a outra pirâmide que tínhamos aqui, também ocupa espaço. Quando eu pego a minha pirâmide aqui, ó, vou pegar essa pirâmide. Essa figura está ocupando um lugar no espaço, não está, minha gente? Quer dizer, ela ocupa uma região a 3 dimensões. Se eu começo a encher essa pirâmide de um líquido qualquer, a gente costuma dizer, olha, o líquido esparrama pela base e não tendo mais para onde ir, ele vai subir. Se subisse em linha reta, quer dizer, com ângulo de 90 graus, seria uma caixinha, um prisma. A área da base vezes a altura seria o seu volume. Mas sendo uma pirâmide, a gente diz que uma pirâmide, ela tem como volume 1/3 do volume de um prisma. Foi isso que eu coloquei aqui para vocês, olha só. O volume de uma pirâmide é a área da base multiplicada pela altura. O líquido se esparrama pelo chão e vai subir pela altura. Mas essa altura vai ficar dividida a 1/3 parte. Essa é uma curiosidade. Por que eu estou dividindo por 3 quando eu estou calculando volumes de pirâmides? Vamos pensar nesse prisma que está aqui na minha mão, que é um cubo? Nesse prisma, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui comigo. Nesse prisma, eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho altura. Olha o que eu fiz aqui para vocês. Esse prisma, o volume dele é a área da base vezes a altura. Se aqui fosse A, aqui B e aqui C, o volume seria A vezes B vezes C. Mas observe que dentro desse meu cubo, quantas pirâmides eu tenho? Olha o que eu vou tirar para vocês aqui, ó. Não é mágica, não. Uma pirâmide de base quadrangular. Vamos visualizar melhor aqui, ó. Uma pirâmide de base quadrangular. Então, eu tenho uma pirâmide, eu tenho uma outra pirâmide, vou tirar mais uma aqui, olha, também de base quadrangular. E vou tirar mais uma aqui, ó, uma roxinha, bem cor da moda, não sei se vai aparecer bem na tela, né? Quer dizer, essa pirâmide também tem base quadrangular. Bom, então, nesse cubo, que tinha A, B e C, no caso um paralelepípedo, imagina um retângulo. Bom, se tivesse comprimento A, B e C, o seu volume seria A vezes B vezes C. Quantas pirâmides encheram esse cubo? Bom, 3 pirâmides. Então, o volume de uma pirâmide dessa, vou pegar a alaranjada bem fashion aqui, que vai ficar melhor da gente visualizar. O volume de uma pirâmide, se cabiam 3 pirâmides no meu cubo, o volume do cubo é A vezes B vezes C, no caso, se fosse um paralelepípedo. O volume do cubo é A vezes A, porque tudo é um quadrado. E se cabe 3 pirâmides ali dentro, eu tenho 1/3 daquele volume. Por isso, todas as vezes que vocês forem calcular volumes de pirâmides, vocês vão lembrar que vai ser o volume do prisma dividido por quanto? Dividido por 3. Sempre caberão 3 pirâmides em um prisma. Então, o lugar, a região ocupada por uma pirâmide é 1/3 da região ocupada por um prisma. Bom, tetraedro. Eu tenho um tetraedro aqui para vocês verem também. O tetraedro é uma pirâmide que possui 4 triângulos.
4 triângulos e todos eles equiláteros. 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, a pirâmide de base triangular, onde esse triângulo é um triângulo equilátero, um triângulo que tem 3 lados iguais. O tetraedro regular é uma pirâmide que, planificada, vai nos dar a visão de 4 triângulos. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver? Na nossa tela, eu desenhei aqui uma pirâmide de base triangular. O meu triângulo ali é um triângulo equilátero. E estou abrindo essa pirâmide. Quando eu vou abrir essa pirâmide, ao planificar essa pirâmide, eu vou encontrar quatro triângulos. Então, de prismas e pirâmides é que a gente alimenta esse mundo que nós vivemos. Se eu pedisse a vocês, fechem os olhos e quando estiverem voltando para casa, tentem verificar de quantas maneiras distintas os arquitetos compõem o paisagismo urbano da cidade em que você mora. Tem alguma pergunta? Vamos ver pergunta na tela. Bom, quem está fazendo é o Nunes Company, Materiais Didáticos. Vamos lá. Qual a diferença entre o prisma e a pirâmide? Essa é uma boa pergunta. Pirâmides e prismas são a mesma coisa? Visualmente falando, vocês concordam comigo que não. Uma pirâmide não pode ser confundida com uma caixa de sapato. Um prisma é uma caixa, quer dizer, um ortoedro, tem todos os seus ângulos retos e sobem paralelamente. Então, um prisma é uma caixinha que vai diferenciar pela sua base, bases triangulares, bases quadrangulares, bases pentagonais. Mas, em qualquer situação, as paredes do meu prisma serão o quê? As paredes do meu prisma serão sempre retângulos. Quando eu penso na pirâmide, é como se aquelas paredes convergissem para um único ponto. Então, se eu dou uma torcida, uma queda nas minhas paredes do prisma, elas convergem para um ponto que eu vou chamar de vértice. Então, a pirâmide é uma figura que não tem chão e teto. Ela tem um chão e tem um vértice. O prisma tem chão e tem teto. Então, quando eu penso num prisma, a sua sala aí tem um chão retangular, tem um teto retangular, tem 2 paredes laterais retangulares, uma parede frontal e uma parede traseira também retangular. Pirâmide tem paredes não mais retângulos, as paredes de uma pirâmide são triângulos. Então, o que há é uma convergência para um único ponto. Portanto, só tem sentido numa pirâmide falar da sua base, pois ela não tem um teto, ela tem um vértice. Bacana? Então, nessa concepção, prismas e pirâmides têm bases poligonais, quer dizer, as bases são quem define os seus nomes. Se são triângulos, prismas triangulares, pirâmides triangulares. Se são quadrados, prismas quadrangulares, pirâmides quadrangulares. Se são hexágonos, prisma hexagonal, pirâmide hexagonal. Mas o prisma tem chão e tem teto exatamente igual à sua base. A pirâmide só tem chão e um vértice, que é um ponto para onde as suas faces laterais vão convergir. Certíssimo? Bom, voltando aqui, o tetraedro regular é uma pirâmide que aparece com frequência. Então, é a pirâmide que tem como base um triângulo equilátero e, consequentemente, suas paredes também serão triângulos equiláteros. Então, o tetraedro regular planificado está aqui na nossa tela. É uma figura que tem 4 triângulos equiláteros. E o cilindro? Essa é uma boa pergunta. Se a gente está falando de sólidos, existem sólidos que a gente pode classificar em 2 grupos. Aqueles sólidos que rolam e os sólidos que não rolam. Quando eu penso numa pirâmide, quando eu penso num cubo, qualquer pirâmide, qualquer prisma que eu considerar, quando eu apoiar sobre uma mesa, uma superfície, ela fica sem rolar. Mas se eu pegar uma figura qualquer, como essa daqui, olha. Se eu pegar, por exemplo, essa figura, quando eu apoio nesse sentido, ele até fica paradinho. Mas se eu apoiar nesse outro sentido, ela começa a girar, ela vai rolar. Então, nós poderíamos classificar as figuras sólidas em 2 blocos. O bloco de figuras que rolam e o bloco de figuras que não rolam. Prismas e pirâmides são os corpos não arredondados. Cilindros, cones e esferas são os corpos arredondados. Então, eu tenho aqui, olha, exemplos de corpos que podem rolar. Exemplos de corpos que, conforme o jeito que você os apoiar, eles vão girar. Então, caracterizando as figuras sólidas, nós podíamos agrupar os sólidos em 2 blocos. Os blocos dos prismas e pirâmides, que são os corpos não arredondados. E o bloco dos corpos arredondados, que são os cilindros, o cone e a esfera.
Um cilindro, vamos destrinchar aqui um pouco mais sobre o cilindro. Pensando no cilindro, aqui na nossa tela, ele corresponde ao prisma. Olha, Cecília, mas o prisma era a caixinha não girava. Então, vocês vão pensar comigo numa figura que tenha como sustentação uma base. Só que a sua base, ao invés de ser um polígono, agora vai ser uma circunferência. A sua base vai ser um círculo. Então, a base do cilindro é um círculo. Ele é o comparativo do prisma quando eu digo de um corpo arredondado. Então, o cilindro, ele corresponde ao prisma, sua base, ele tem um chão, que é um círculo, e tem um teto, que também é um círculo. Só que a sua superfície, agora, é uma superfície arredondada. Nos cilindros, nós temos mais ou menos essa visualização, quer dizer, um chão, um teto sendo círculos, e a base, uma superfície arredondada. Um cilindro planificado, quer dizer, é um cilindro em que eu vou abrir. Você já pegou um rolo de papel higiênico e tentou abrir? Corte um rolo de papel higiênico. Quando você abrir aquele rolo de papel higiênico, você vai encontrar um retângulo. Quer dizer, a superfície planificada de um cilindro vai dar na superfície lateral um retângulo e no seu chão e seu teto um círculo de raio R qualquer. Então, toda planificação de um cilindro terá 2 círculos e um retângulo. O retângulo na sua superfície lateral. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Vamos pensar aqui na minha figura aqui na minha mão. Para calcular o volume dessa figura, o que eu tenho que pensar é que eu vou encher essa figura de líquido. E se eu encho essa figura de líquido, minha gente, a água esparrama aqui pela circunferência e depois sobe pela superfície lateral. Então, aqui na minha tela eu coloquei, olha, o volume é o espaço que ela ocupa. O espaço que ela ocupa é a área da base, que no caso é a área de uma circunferência, de um círculo, multiplicado pela sua altura. Como é que eu calculo a área de círculo? Está aqui, ó. A área de círculo é πr2. πr2, onde o R é exatamente o raio, o tamanho desse segmento amarelinho que vocês estão vendo aqui, a distância do centro até a extremidade. E a altura é esse comprimento vermelho que nós temos aqui, ó. É a distância entre o chão e o teto. A área lateral, se eu abrir o cilindro, eu viro com um retângulo. E se eu virar um retângulo, eu passo a ter um retângulo, vou voltar aqui, ó. Esse retângulo veio do comprimento da circunferência aberto. O comprimento da circunferência é 2πr. E aqui estava a altura h. Então, a área lateral é a área ocupada por esse retângulo. É toda a região ocupada por esse retângulo. Assim, a área lateral é o comprimento vezes a altura, 2πr vezes h. O que eu vou chamar de área total de um cilindro? A soma entre a área lateral e a área da base. A área da base é πr2. Como eu tenho um chão e um teto, são 2 vezes o πr2 mais a área lateral, o 2πrh. Bom, tem pergunta na tela? Vamos ver uma pergunta. Cecília, na pirâmide de base quadrangular, o volume é igual... Eu não estou conseguindo ler, gente. O volume é igual à área da base vezes a altura. Mas vamos só chegar aqui, só um minutinho. Na pirâmide de base quadrangular, o volume é a área da base vezes a altura. Mas a de base triangular, como se calcula a área da base? Diego, que está pedindo lá de Ipatinga. Diego, que felicidade de saber que você está prestando atenção na nossa aula. Boa pergunta. Quando eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, eu vou calcular um prisma de base quadrangular, eu vou calcular a área da base e a área de quadrado, é bem bacana, né? Lado vezes lado, e multiplicar pela altura. Quando eu tenho uma figura qualquer, seja um prisma triangular qualquer, se o meu prisma é triangular, para eu determinar a sua área, o seu volume, eu preciso da área desse triângulo. Mas para eu calcular a área de um triângulo, eu tenho vários caminhos. Normalmente, qual que é a fórmula mais usada para o cálculo da área de um triângulo, Diego? Base vezes altura sobre 2. Bom, se o triângulo é equilátero, a gente tem uma fórmula para a área do triângulo equilátero. L2 raiz de 3 sobre 4. Se o triângulo é retângulo, eu posso fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então, essa base depende do tipo de triângulo que eu tenho. A fórmula mais tradicional para que a gente calcule é não confundir, olha, base vezes a altura do triângulo, base vezes a altura sobre 2, é a área do triângulo. Como eu quero o volume dessa figura, eu ainda tenho que multiplicar pela altura do meu prisma, pela altura da minha caixinha. Então, Diego,
todas as vezes que seu prisma for triangular ou que a sua pirâmide for triangular, nós temos que saber que tipo de triângulo eu tenho ali. Porque para cada tipo de triângulo, eu posso calcular a sua área de uma maneira mais rápida. No caso, se o triângulo é equilátero, a forma mais bacana é o L2 raiz de 3 sobre 4. Na medida em que a gente for fazendo os exercícios que eu vou mostrar para vocês, que apareceram no Enem, e alguns itens que estão no seu livro, Diego, certamente eu vou calcular a área de triângulo. E aí a gente vai recordando essas fórmulas. Bacana? Tá certo? Obrigado pela sua participação. Não deixa de participar, não. Tá bom? Minha gente, voltando então. O que o Diego respondeu é muito importante. Porque para cada polígono eu tenho uma fórmula para calcular a sua área. O Enem não pede que vocês sejam decoradores, quer dizer, que vocês memorizem fórmulas, mas eu tenho que entender o conceito dessa fórmula. A área de triângulo equilátero, a área de quadrado e a área de retângulo é coisa que a gente tem que saber, porque isso certamente vai aparecer e vai facilitar em muito os cálculos na hora da prova. Na medida em que a gente for fazendo exercício, eu vou mostrando isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Falamos do cilindro e o cone. O cone também está no bloco de corpos arredondados. O que diferencia o cone é que ele é semelhante à pirâmide. Enquanto o cilindro era semelhante ao prisma, o cone corresponde à pirâmide. A sua base é um círculo. Aqui na minha mão, olha, eu vou colocar um cone nas minhas mãos. O que eu tenho aqui é um cone. Nesse cone, a base é um círculo, eu tenho a base circular e tem as suas paredes arredondadas. Por isso ele é um corpo que roda. É o similar da pirâmide, só que na pirâmide as faces eram triangulares. Por que as faces eram triangulares? Porque na base eu tinha um polígono, agora a minha base é um círculo. Então, cilindros são os similares aos prismas e o cone é o similar à minha pirâmide, entre o bloco de sólidos arredondados que a gente tem. Como é que a gente trabalha com o cone? Bom, então eu coloquei aqui o desenho de um cone, um objeto que tem uma base circular e um corpo arredondado. Bom, no caso, quais são os elementos fundamentais num cone? Minha gente, na base eu tenho que ter o seu raio. Bom, aqui é a altura desse cone, que é a distância do seu vértice até o centro da base. E um cone nada mais é do que uma reta que gira sobre uma circunferência. Se eu faço uma reta girar sobre uma circunferência, eu vou criando um cone. Essa reta é chamada de geratriz do meu cone. E eu tenho a circunferência aqui, que tem um comprimento determinado pelo seu raio. Então, os elementos de um cone fundamentais são a sua geratriz, a sua altura e o seu raio. Para calcular, ou para ter uma visão planificada de um cone, imagina um chapéu de palhaço. Quer dizer, parecendo um chapéu de palhaço, se você desmonta um chapéu de palhaço, você tem aí a ideia do cone. Planificando o chapéu de palhaço ou o cone, o que nós encontramos? Encontramos uma circunferência, que era a sua base, e uma superfície arredondada, formada pela geratriz e pela circunferência aberta. Essa circunferência aberta tem um comprimento, e o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o seu raio. Então, essa é a visão planificada de um cone. Esses elementos serão fundamentais na hora de calcular o seu volume. Porque para calcular o volume de um cone, o que eu preciso é pensar que a água vai esparramar, o líquido vai esparramar pela base do cone e eu vou multiplicar pela sua altura, porque ele vai subir. Da mesma forma que a pirâmide, cabem 3 cones num cilindro. Então, a gente diz que a área da base vezes a altura é dividido por 3. Em outras palavras, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. O volume do cilindro era a área da base vezes a altura. Como a área da base é um círculo, isso aqui seria πr2. E a altura do cone eu posso chamar de h. Então, vai ser πr2 vezes h dividido por 3. A área lateral é a área de um setor circular, que lá na frente, em outras fichas de aula e em outros estudos, nós vamos lembrar como é que a gente calcula. No caso da superfície lateral do cone, a única coisa que nós precisamos conhecer é a sua geratriz, o tamanho daquela reta que girou em torno do círculo para formar o cone. A área total é a soma entre a área lateral e a área da base. Como eu só tenho um círculo, a área do cone é πr2 mais πrg. Então, vejam bem, nós estamos trabalhando com sólidos que são usuais. A nossa habilidade aqui hoje era resolver ou construir argumentos a partir de sólidos que tivessem o quê? Que tivessem uso no cotidiano. Cilindros, cones, esferas,
prismas, pirâmides, são figuras que aparecem no dia a dia. Se você está na praia tomando uma cervejinha, você está segurando um cilindro, porque a latinha de cerveja é exatamente um cilindro. Mas se você compra um chocolate, normalmente você compra barras de chocolate. E quando você está comendo barras de chocolate, você está comendo um prisma, porque o seu formato normalmente é em forma de prisma. No espaço urbano onde você vive, você encontra prédios em diferentes formatos. E quanto mais criativo o arquiteto que elaborou o projeto, mais uso de formas geométricas diferenciadas ele faz. Combinações e cortes de prismas, de cilindros, de pirâmides. Um dos sólidos muito utilizados, e no nosso país é a paixão nacional, é a bola, é a esfera. Então, o último sólido que nós temos aqui, eu tenho um exemplo de um hemisfério, metade de uma esfera. A esfera é a bola qualquer. Na tela eu coloquei o desenho de uma esfera bem bonitinho para a gente ver. Quer dizer, a esfera é o suprassumo dos corpos arredondados. Bom, toda esfera tem uma área, a área da sua superfície, se eu for pintar uma esfera, e eu tenho um volume. O volume de uma esfera sempre vai ser calculado pela fórmula 4/3 de π R3 e a sua área, 4π R2. Então, ajuntando todas essas informações, nós temos aqui um conjunto de informações fundamentais, áreas e volumes dos principais sólidos geométricos, agrupados em dois grupos, os arredondados e os não arredondados. No bloco dos não arredondados, prismas e pirâmides, volume, área da base vezes altura, no caso dos prismas, área da base vezes altura dividido por 3, no caso das pirâmides, e eu mostrei que normalmente a gente tem 3 pirâmides para compor o espaço de um prisma. No bloco dos corpos não arredondados, contrapondo aos prismas, eu tenho o cilindro. A área da base vezes a altura é o seu volume. Contrapondo as pirâmides, eu tenho o cone. A área da base vezes a altura, dividido por 3, seria o volume do cone. E no bloco dos sólidos arredondados, ainda aparece para nós a esfera. Quer dizer, é fundamental que vocês reconheçam essas figuras e reconheçam principalmente o seu volume. Como calcular o seu volume? O Diego de Ipatinga lembrou bem. Olha, Cecília, se a base é um triângulo, calcular a área de triângulo não é a mesma coisa de calcular a área de quadrado. Então, é preciso ficar atento ao tipo de figura que eu tenho na base, porque ela influencia no cálculo da sua área e do seu volume. Então, minha gente, ajuntando essas informações, nós podemos agora ter e temos um instrumento poderoso para resolver problemas do cotidiano. E é exatamente isso que a gente pretende fazer aqui, não é? Desenvolver a habilidade 9. Quer dizer, nós precisamos voltar lá ao problema do Enem. E no Enem 2010, o que ele nos dizia? Que a fábrica produzia chocolate e que ela produzia chocolates em forma de paralelepípedos, que agora a gente já sabe o que é, e de cubos, com o mesmo volume. Em outras palavras, as barras de chocolate em forma de paralelepípedo e as barras de chocolate em forma de cubo ocupavam o mesmo espaço. A figura, o problema falava para a gente que as arestas, quer dizer, as quinas da barra em forma de paralelepípedo mediam 3, 18 e 4 centímetros. E perguntava exatamente, com essas características, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo seria igual a quanto? Olha, as alternativas que nós tínhamos estavam lá marcadas em 5 alternativas. Uma delas, daqui a pouco vou mostrar para vocês, é 24 e 25. É meio complicado ser 24 e 25. Essa não seria uma alternativa para a gente marcar, já que as arestas do paralelepípedo tinham 3, 4 e 18. Não é? Quer dizer, 25 está fugindo muito da medida daquele prisma. Mas vamos pensar paulatinamente para a gente marcar e analisar todas aquelas alternativas. O volume do prisma, nós acabamos de definir. É A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. 3 vezes 18 vezes 4. Então, o volume desse prisma era 216. 3 centímetros, 18 centímetros e 4 centímetros, unidade de volume, 216 centímetros cúbicos. O meu cubo, vamos lembrar que o cubo é uma caixinha onde as suas faces são quadradas. Se as faces são quadradas, comprimento A, largura A e altura A, o volume do cubo, então, vai ser A vezes A vezes A, A3. Ele me disse no problema que o volume dos dois eram iguais. Então, estou dizendo para vocês, olha, o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo.
Se A elevado ao cubo é igual a 216, eu estou perguntando para vocês, pense num número cujo cubo é 216. Ele multiplicado por ele mesmo vai dar 216. Bom, 2 não serve, porque 2 vezes 2 vezes 2 vão dar 8. 4 também não serve, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Mas o 6 está legal. 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6, 216. Portanto, a aresta do meu cubo só pode ser 6 centímetros, que era exatamente a pergunta que ele fazia. Quer dizer, ele perguntava qual o tamanho da aresta do cubo. Lá nas alternativas, a gente tinha 6, 12, 14, 24 e 25. Bom, 6 é a resposta correta, 12 e 14 estariam próximos se eu tivesse feito um cálculo errado. Mas o 24 e o 25 saem completamente do patamar, uma vez que o maior lado do meu paralelepípedo ali tinha 18. Quer dizer, certamente eram distratores que nem mereciam a gente perder tempo pensando neles. E no seu livro? Eu disse que nós estamos trabalhando com a ficha 39, que está na página 206. No seu livro, lá na página 209, tem o seguinte problema. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro de 2 metros de raio e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Eu coloquei um asterisco, porque aqui no seu livro está escrito 2 metros de diâmetro. Cuidado, não é diâmetro, é raio. Então, corrija aí na apostila para mim. 2 metros de raio. Como é que está esse desenho? Vamos pensar no desenho que está acontecendo aí. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha, quer dizer, o preço do concreto, né, gente? Para poder fazer essa manilha será de quanto? Então, vamos pensar comigo. O preço do concreto necessário para instalar essa manilha deve ter um valor, já que eu dei quanto que vale cada metro cúbico. Metro cúbico é unidade de volume. Então, o problema já está nos sugerindo, olha, vamos pensar no volume. Mas a manilha é um cano grande. E esse cano tem formato de um cilindro. Só que tem uma pequena espessura ali. Deve ter 2 cilindros, então. Um cilindro interno e um cilindro externo. Vejam se vocês concordam com a solução que eu estou apresentando aqui, olha. O que eu coloquei aqui foi a manilha. Em verde ali está a parte interna da manilha. E em azul a parte o quê? A parte externa. O cilindro menor, que é esse cilindro aqui, olha, ele me disse no problema que tem medida de 2 metros de raio. Não é diâmetro, já pedi para consertar aí na apostila. A altura desse cilindro, quer dizer, a distância que eu tenho daqui até o centro da base, ele me disse que era de 4 metros. Volume de um cilindro é a gente pensar na área da base multiplicada pela altura. A área da base é πr2, que é a área de um círculo, multiplicado pela altura h. Ele pediu para a gente usar que o π é um número que vale em torno de 3,1. Pediu para usar o valor 3,1. O raio é 2. 2 ao quadrado vai me dar 4. Vezes a altura que ele me deu 4. Então, eu calculei aqui, olha, 3,1 vezes 16 vão dar 49,6 metros cúbicos. Qual que é a espessura da capa de concreto? Porque eu vou pegar a manilha e vou envolver com concreto, que é essa espessurinha que eu tenho aqui, ó. Qual é a espessura dessa capa de concreto? Eu preciso saber essa espessura para calcular o tamanho ou quanto que eu vou passar de concreto. O raio que eu tenho aqui, até o final, até aqui eram 2, e ele me deu mais 0,2 de espessura. Então, eu tenho agora um raio de 2,2 metros. Mas a altura continua sendo a mesma, porque os cilindros têm bases de maior raio e menor raio, mas a altura é a mesma. A altura continua sendo 4. Volume, então, dessa capa em azul que eu estou colocando é a área da base multiplicada pela altura. Pediu para que eu usasse o π igual a 3,1. O meu raio agora é o raio do menor mais o pedacinho que ele colocou, 2,2, vezes a altura 4, 60,016 metros cúbicos. Bom, então, gente, eu tenho o volume da borda e tenho o volume interno. Eu quero saber qual que é o volume de concreto. Olha, para eu calcular o volume do concreto, eu vou pensar, o volume do cilindro azul, está aqui. O volume do cilindro verde que está lá dentro, nós tínhamos calculado. A diferença é exatamente o que me dá a sobra. E essa sobra é o que nós vamos arredondar ali, ou que nós vamos formatar em concreto.
Então, de concreto, efetivamente, no concreto, eu vou gastar 10,416 metros cúbicos. Ele disse que cada metro cúbico custava R$10. Se eu vou gastar 10,416, basta pegar 10,416 e multiplicar por 10, R$104,16. Então, o preço do concreto que eu vou gastar para construir aquela manilha é de R$104,16. Bom, então vamos voltar aqui, voltando no enunciado. A habilidade que nós estamos propondo era a habilidade 9, que falou o seguinte, olha, nós vamos usar conhecimentos do espaço e da forma na resolução de problemas de onde? De problemas do cotidiano e na construção de argumentos para resolver problemas do cotidiano. Construção de manilhas é um problema do cotidiano. Tinha um raio e tinha uma altura. Vou envolver homogeneamente, contendo 20 centímetros de espessura. Essa era uma observação e uma informação implícita nesse texto. 20 centímetros de espessura. 20 centímetros são 0,2 metros. E foi essa a interpretação mais sublime dessa solução. Até aqui tinham 2 metros, vou colocar uma capa de 20 centímetros, que são 0,2 metros. 2,2 metros era o raio do meu cilindro maior. Então, construir um argumento a partir de uma situação real, uma situação do cotidiano. Então, uma questão bacanérrima que certamente pode aparecer no Enem. Lá no Enem 2010, ainda tinha uma outra questão envolvendo conhecimentos do espaço e forma. Coloquei ela aqui para vocês, olha. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram em reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Então, a Maria precisa servir 20 pessoas que estão na sala. Ela tem uma leiteira cilíndrica, onde ela vai ferrar e fazer o café. E ela tem copinhos também em formato de um cilindro. Bacana? Bom, vamos ver a pergunta que o Enem fez. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, o que a Maria tem que fazer? Encher os copinhos só pela metade? Olha os itens, olha as alternativas. Encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Encher a leiteira toda, encher a leiteira toda. Bom, vamos analisar. Mas voltando aqui na figura, nós vamos ver o que está acontecendo para a gente achar a alternativa que melhor suporta. Vamos lá. Olha o desenho, minha gente. A leiteira da Maria tem 8 centímetros de diâmetro, portanto, tem 4 centímetros de raio. Tem 20 centímetros de altura. O copinho onde a Maria tem que colocar o café tem 4 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de altura. Ela vai fazer o café na leiteira e despejar aqui no copinho. Vamos analisar. Para eu verificar os itens, ela está falando de encher a leiteira e comparar o volume da leiteira com o volume do copo. Olha, então eu tenho que calcular o volume de duas coisas que são cilíndricas. Vamos pensar nisso aqui então, para a gente achar a melhor alternativa? O volume do copo. O volume do copo é a área da base do copo vezes a altura, πr2 vezes h. O raio do copo são os de 4 centímetros, não é isso? O raio do copo. Bom, então, o diâmetro do copo é de 4 centímetros. Portanto, o seu raio são 2 centímetros. Bom, então, πr2 vezes a altura h, que é 4. Então, eu tenho um copo com 16 π centímetros cúbicos. Minha galera, eles não pediram aí para a gente usar um valor para π. Então, vamos estabelecer o seguinte, atribuir valores a π, 3,1, 3,14, 3,14, 1,59, é uma questão de escolha. Mas para que perder tempo na hora da prova, se eles não pediram para usar esse valor aproximado? Então, deixa o π indicado do jeito que ele está determinado aí, ó. Deixa ele, π é um número que eu sei que é maior do que 3, menor do que 4. Bacana? Bom, vamos calcular o volume da leiteira. Antes disso, a Maria tem que servir 20 pessoas. Se ela tem que servir 20 pessoas, ela vai ter que pegar 20 copos. Bom, se ela encher 20 copos pela metade, que foi o que ele falou que ela queria encher lá os copinhos, o volume dele seria o volume de 10 copos. Como o volume de um copo é 16 π, o volume de 10 copos vão ser 160 π. Voltando, porque tem gente que lá no texto pode ter perdido. Olha só, o que ele tinha dito?
A Maria vai servir as 20 pessoas que se encontram, dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. A Maria não quer desperdiçar café, deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Cuidado com o texto. O que mais peca na hora do Enem é a gente não ler. Ela não vai encher, ela não é mal educada. Você não enche o copinho de café para derramar, você enche até a metade. Então, o volume do copo nós calculamos, o diâmetro dele era 4, então o seu raio é 2, o volume de um copinho era 16 pi. Como ela vai encher 20 copinhos pela metade, é como se ela enchesse 10 copinhos ao todo. 10 copinhos ao todo seriam 160 pi centímetros cúbicos o volume dos copinhos. O volume da leiteira é πr2-SH. Só que aqui, olha, o diâmetro é 8, então o raio é 4. Então o volume da πr2, o raio é 4, vezes a altura, que agora é 20, 320 pi. Comparando 320 pi com 160 pi, que é o que ela tem que encher, 320 pi dividido por 160 pi, quer dizer que a leiteira tem o dobro do que ela precisa. Portanto, qual que é a opção correta? Encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Quer dizer, a leiteira até a metade dá para encher todos os copinhos sem desperdiçar nada. A leiteira tem 320 pi centímetros cúbicos de volume. Os 20 copinhos cheios pela metade têm 160 pi. 160 pi é a metade de 320 pi. Então, basta encher a leiteira até a metade e a gente encontrou aí a alternativa que melhor responde ao problema. Observe que todas as alternativas têm o mesmo tamanho, têm as mesmas dimensões, fica difícil chutar. Então, o Enem não é uma prova feita para o chute, é uma prova feita pela análise, para analisar. Vamos ficar atento a essa leitura. Volte quantas vezes forem necessárias ao texto, para que a gente verifique o que está acontecendo no texto. Tem alguma informação que me passou despercebida? Muita gente analisou essa questão no Enem 2010 de forma errada, porque não leu que a Maria não encheria os copos até a boca, que ela encheria os copos apenas pela metade. Todas as outras são descartadas. Encher a leiteira toda de água, bobagem, porque ela teria mais café do que ela precisa. Encher a leiteira toda de água, bobagem, tem mais na leiteira do que o que ela precisava. Encher 2 leiteiras, aí é mais do que sobrar, vocês concordam? E encher 5 leiteiras. Bom, ela está fazendo um balde e não um copinho de café. 5 leiteiras com aquela altura e com a altura dos copos, 5 leiteiras seriam um absurdo naquele momento. Então, certamente, encher 2 leiteiras e 5 leiteiras podia ser facilmente descartado, mas todas as outras mereciam a nossa atenção. Então, comparar, essa é uma habilidade que me permite criar argumentos. Quantas vezes os copinhos cabem na leiteira? O volume do copinho é a metade do volume de toda a leiteira. Não precisa utilizar valor para pi. Só substitua um valor para pi quando o enunciado te pedir isso. Se o enunciado não falar, considere pi igual a tanto, deixe o pi escrito na forma pi. Bacana? Vamos ver mais um. Ainda no Enem 2010, o Enem 2010 estava lotado de questões que envolviam conhecimentos do espaço e forma. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone. Então, ele mostra que, olha, os noivos estavam servindo o champanhe nessas taças, em forma de um hemisfério, metade de uma esfera. Quebraram algumas dessas, eles passaram a servir em formato de um cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos 2 tipos de taça fosse igual. Bom, os garçons deviam ter um maior trabalho. Se não soubessem matemática, calcular aquele volume no olhômetro não seria nada igual. Pode ser que alguém ganharia mais champanhe do que outro. Bom, qual que era então o problema? Qual que é a pergunta? Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, essa é uma informação importante no problema, que a altura do volume de champanhe, qual é a altura do volume de champanhe
que deve ser colocado na outra taça em centímetros. Então, vamos voltar, minha gente. Eu vou servir champanhe na taça em forma de hemisfério até a boca. Mas na taça em forma de cubo, tem que servir até uma altura H, porque se eu servir até a boca, eu vou servir mais champanhe para quem vai tomar no cone do que para quem vai tomar no hemisfério. O que ele quer saber é até que altura os garçons, quem estava servindo, deveria colocar esse champanhe. É um problema do cotidiano, sim. É uma situação em que eu preciso comparar um hemisfério com um cone. Eu preciso colocar champanhe nos dois. Então, eu preciso de volume, porque o champanhe vai ocupar o espaço daquela figura sólida. Então, mãos à obra. Vamos lá, vamos pensar como é que a gente vai resolver isso. Bom, primeiro, eu já negritei aqui esses dois extratores aqui, olha. O 56 e o 52 e o 113 e 4. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Bom, 113 e 4, isso é centímetro. 1 metro e tanto, você vai ter uma taça de 1 metro e tanto? Ou uma taça de meio metro, gente? Isso é absurdo. São alternativas que eu poderia descartar facilmente. 1 metro e 13 centímetros de taça, de altura de taça? Ou meio metro de taça? Ninguém vai servir isso. Então, essas duas aqui eu nem vou analisar. Vamos analisar uma daquelas outras ali. Para isso, vamos pensar no volume. O volume de champanhe na taça com formato de hemisfério. Hemisfério é metade de uma circunferência. Volume de circunferência, perdão, hemisfério é metade de um volume de uma esfera. Bom, volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Então, vamos lá. Volume da esfera de raio 3. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Bom, 3 ao cubo é 27. 27 vezes 4 dividido por 3 vão dar 36 π. Então, eu tenho aqui, nessa taça, eu tenho colocado, se ela vai estar cheia até a metade, seria 36 π dividido por 2, porque 36 π é o volume da esfera. O volume do hemisfério, então, é a metade da esfera, 18 π. Então, a taça em formato de hemisfério tem 18 π centímetros cúbicos de volume. Bacana? Bom, e a taça em formato de cone? Para eu calcular o formato do cone, esse raio aqui é o mesmo raio que eu tenho lá em cima? Onde que eu vou parar essa altura? Eu quero que esse cone que eu vou colocar aqui de champanhe tenha um raio que eu desconheço e tenha uma altura H. Bom, para a gente calcular, o que eu sei é que o volume na taça cônica, o volume de um cone é πr2 vezes H sobre 3. Então, eu preciso desse raio, preciso dessa altura. Esse raio está me indicando aqui, ó, esse raio é 3, não é o mesmo raio lá em cima. Mas até a altura onde ele colocar, o raio vai ser 3. Bom, πr2 vezes H sobre 3. Tem que ser este volume aqui, na taça em forma de cone, tem que ser o mesmo volume da taça em forma de hemisfério. Calculando, 3 ao quadrado, 3 é o raio, 9, o π está aqui, a altura eu não sei, o que eu quero achar é 1/3 disso aí. A área da base vezes a altura dividido por 3, foi o que nós concluímos no volume do cone. Bom, 3 ao quadrado, 9. 9πh sobre 3, o 9 com 3 eu posso simplificar. 3πh. Então, esse volume aqui é 3πh. Esse volume tem que ser igual ao volume da minha taça em forma de hemisfério. 3πh tem que ser igual a 18 π. Eu posso cancelar o π com o π. 18 dividido por 3 vão dar 6. Que eram exatamente as alternativas que eu tinha lá, ó. Voltando aqui nas alternativas. 1 em 33, 6 e 12. Alternativa correta, letra B. Descartada a letra D e a letra E, porque não tem nenhuma taça com meio metro e 1 metro de altura. Bacana? Então, de novo, todos os garçons, para servir a mesma quantidade, deveriam encher a taça em forma de um cone até a altura de 6, o quê? De 6 centímetros. Menos que 6, eles beberiam menos que os que estavam servidos na taça em forma de hemisfério, mais do que 6, eles beberiam bem mais champanhe. Observe que o cone vai abrindo e eu vou aumentando aquele raio se eu passar daquela altura. Certíssimo? Então, de novo, só chamando atenção para o texto. Ocorreu um acidente, eles trocaram as taças. O que é importante? Os noivos solicitaram que o volume fosse o mesmo, que o volume fosse igual. A taça em forma de hemisfério era cheia e a altura do volume deve ser qual é a altura colocada para que eu pudesse ter a mesma quantidade. Quer dizer, eu vou considerar o raio das duas iguais. Considerando o raio das duas iguais, eu quero saber qual é essa altura.
bonitinho o problema, uma situação bobinha, corriqueira numa festa, mas que eu tenho ali um argumento poderoso da matemática, que é o volume do hemisfério e o volume do cone. E será que tem mais? Vamos pensar. Vamos pensar em mais outras situações em que a gente possa explorar os conceitos de volume. No Enem do ano passado, no Enem 2012, Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Então, a loja da Maria é um sucesso, vende caixas de todos os tipos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Certamente, aqui eu tenho uma caixa onde o teto e o chão é um círculo. O teto e o chão é um pentágono. E aqui eu tenho uma outra caixa onde eu tenho 4 triângulos. Na nossa aula de hoje, a gente viu vários formatos para essas caixas. São as planificações. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Minha gente, o que vai, se eu sair do plano aqui e dobrar essa caixa, todo mundo concorda que eu vou ter um cilindro? Quer dizer, o teto é um círculo, o chão é um círculo, o teto é um círculo e na parede lateral eu tenho o quê? Tenho uma superfície arredondada. Certamente é um cilindro. O chão é um pentágono, um polígono de 5 lados. O teto é um pentágono, um polígono de 5 lados. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 retângulos. As paredes são retangulares. Então, eu tenho um prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Bom, essa daqui nós vimos aqui hoje, ó. Essa nossa caixinha aqui, ó. Eu tenho um triângulo no chão, o vértice está aqui e outros 3 triângulos. Um triângulo, 2, 3 e 4. 4 triângulos equiláteros. Chamei essa figura de um tetraedro, ou pirâmide de base triangular regular. Então, o que eu tenho aqui é um tetraedro, ou uma pirâmide regular, né, de base triangular regular. Quais são os sólidos geométricos que Maria obterá dessas planificações? Um cilindro, com certeza. O primeiro é um cilindro. Então, estou entre essas alternativas. O segundo é um prisma de base pentagonal. Aqui eu tenho um tronco de pirâmide, não cortei nenhuma pirâmide, também não. E uma pirâmide. Então, a única opção correta só pode ser a letra A. Um cilindro, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Essa foi a questão do bloco amarelo do Enem 2012. E uma questão extremamente simples, onde ela está pensando na transposição de uma figura do plano, da planificação, para a figura sólida. Quer dizer, visualizar é preciso, visualizar o tempo todo. Nós precisamos melhorar cada dia que passa os nossos argumentos de visualização. Ainda no Enem 2012, olha, também uma questão do Enem 2012. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, veja bem, coloquei um tanque que tem 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 25 de altura. A água está gelada ali para poder, resfriar o objeto. A pergunta, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Se eu colocar um objeto de 2.400 centímetros cúbicos, o Arquimedes, um cara famoso lá da Grécia Antiga, falou que o que vai deslocar é exatamente o volume daquele objeto que eu coloquei. Né? É a lei da Eureka, lembra lá daquela história do Arquimedes saindo pelado, correndo na Grécia Antiga? Eureka, Eureka, descobriu o empuxo. Quer dizer, se eu colocar alguma coisa com 2.400 centímetros cúbicos de volume, a água vai subir exatamente 2.400 centímetros cúbicos. Então, o deslocamento corresponde ao volume que vai subir. Então, imagina comigo que o que vai subir é um volume de um prisma, é como se estivesse subindo o volume de uma caixinha com 2.400 centímetros cúbicos. Eu quero saber o que aconteceria. Então, vamos pensar, a base dessa caixinha continua sendo a mesma, 40 por 30. A altura que vai subir eu não conheço, então eu posso chamar essa altura de H. O volume é a área da base, 30 vezes 40, multiplicado pela altura que vai subir. Então é como se eu estivesse calculando o volume a partir desse ponto. Ó. A área da base é o meu retângulo que está ali e a altura que vai deslocar é o que eu quero descobrir. Esse volume deslocado é exatamente o volume do que eu coloquei lá. Isso é a lei do empuxo de Arquimedes. 30 vezes 40 dá 1.200. 1.200 vezes H tem que ser igual a 2.400. Então, o H só pode ser igual a
2 centímetros. Em outras palavras, minha gente, eu queria chamar a atenção de vocês. Para que esse 25? Para que esse 5 aqui? São dados no problema em que eu não vou utilizar. E isso é uma observação, uma habilidade que a gente, enquanto bons argumentadores em matemática, temos que saber. Interessa para nós alguns dados ou não. Nem sempre o problema vai ter, eu terei que usar na solução do problema todos os dados que foram dados. Em outras palavras, o 25 e o 5 aqui não me interessavam para nada. Me interessa ali pensar no deslocamento. O que desloca é exatamente o volume do que eu coloquei. Então, vai subir uma caixinha com uma altura que eu não conheço, cujo volume é de 2.400. Mas essa caixinha vai manter a mesma base. E a base tem o comprimento 40 e a altura 30. Então, vamos ficar atento para poder analisar os dados. Nem sempre eu preciso usar todos os dados do problema para resolver o meu problema. Dessa forma, a gente calculou a altura. Olha só, as alternativas. O nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. Cuidado, porque nós calculamos e deu 2 centímetros e não 0,2. O nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21 centímetros. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. O nível subiria 8 ou o nível subiria 20. Subir 20 centímetros, você praticamente subiu o que já existia lá. Ela ia ultrapassar porque só tinha 25. Se aquela altura que estava desenhada lá tinha 25, subir 20 ia derramar água. Se a altura que estava lá era de 25, subir 8 também ultrapassaria a água. Quer dizer, essas duas alternativas poderiam ser facilmente descartadas. Ficaríamos em dúvidas entre as alternativas A, B e C. Com certeza, há cuidado para eu não construir 0,2 centímetros com 2 centímetros. São coisas distintas, certíssimo? Então, nesse caso, a resposta correta seria a letra C, porque vai subir só 2 centímetros. Então, a água que já estava lá, mais 2 centímetros, passaria a ter 22 centímetros. Observe como que a gente explorou na aula de hoje todos os conceitos da visualização. Então, eu queria convidar vocês agora a fazer comigo um exercício. Eu vou colocar algumas perguntas aqui no quadro e você vai tentar responder para mim. Vamos explorar um pouquinho mais a visualização. Vou dar um minutinho para você olhar para cada uma dessas figuras. Quantas pessoas você vê no quadro abaixo? Pensa aí para nós. O que vocês estão enxergando? O que nós estamos enxergando na figura que está proposta? Minha gente, podemos? Vamos contar. Para enxergar quantas pessoas você vê no quadro abaixo, muitas pessoas contam 4, outras 5 pessoas e outras 6 pessoas. Vamos analisar para ver o que a gente consegue enxergar aqui? Todo mundo consegue enxergar o velhinho aqui, ó, o velho grande. Então, eu tenho uma, aqui, ó, 1. A velha, a sua parceira aqui, ó, olhando um para o outro. Tem mais uma velha aqui, 2. Eu tenho um mexicano tocando aqui, ó, tocando uma viola. Então, tenho 3. Eu tenho um indiano aqui, ó, um indiano do outro lado aqui, ó, carregando um vaso na cabeça. 4. 4 pessoas visivelmente. Mas eu tenho uma moça saindo aqui da porta, da orelha aqui, ó. Então, 5. Tem mais algum? Algumas pessoas conseguem enxergar ainda uma esfinge aqui, ó, no meio da taça. Bom, eu confesso a vocês que eu não consigo. Mas certamente, se eu olhar com mais detalhes, pode ser que na posição eu ainda consiga ver uma 6ª pessoa aqui e algumas pessoas no brinco da senhora ainda vê uma pessoa de perfil. Essas são atividades, ou atividades como essa, são importantes para desenvolver o senso da visualização, que é uma habilidade fundamental para o Enem. Vocês vão deslocar e movimentar pessoas no plano e no espaço. Eu só passo a olhar o deslocamento e movimentação de pessoas em mapas, em croquis, em objetos, no plano e no espaço, na medida em que eu exercito mais essa habilidade de observação. Então, procurem desafios como esse. Procurem acessar sites onde vocês são desafiados a enxergar aquilo que está nas entrelinhas.
Vamos ver mais um. Vou deixar mais um aqui para vocês pensarem. Onde que está o rato? Onde que está o rato aí? Tem um ratinho nessa figura. Deixa vocês procurarem. Acharam o ratinho? Não é parecido com o ratinho, não. Eu quero que vocês encontrem para mim o rato. Bacana? Minha gente, para a gente poder pensar nisso, eu queria que vocês, para o Enem especialmente, que vocês não esquecessem de uma coisa. É fundamental no Enem que eu abra o meu campo de visualização. Não fiquem limitados a enxergar só o que as pessoas determinam. Leiam muito, leiam coisas ligadas à matemática, ligadas às ciências e ligadas à literatura, porque é na exploração da leitura que a gente amplia o nosso universo de visualização. Quando eu pergunto para vocês onde está o rato, observe que ao colocar aqui essa retinha, eu acabei forçando vocês a buscarem o rato nesse campo visual. E nem sempre o meu campo visual precisa ser restrito, porque o ratinho está aqui embaixo, ó. Tem um ratinho bem pequenininho aqui embaixo. Mas a maioria das pessoas, pela reta que se foi colocada ali, passa a procurar uma coisa parecida com um rato num campo visual pré-determinado. Essa é uma dica que vale para a gente desenvolver habilidades de letramento matemático. Procure extrapolar, ir além do texto, olhar além daquilo que está sendo proposto. Amplie o seu universo de visualização. Nunca olhe para uma coisa sempre com um ponto só fixo. Procure buscar situações onde a visualização pode ser ampliada. Essa é uma dica importante. O meu ratinho era um pontinho bem pequenininho aqui e não o que estava concentrado na determinação daquela reta. Bom, vamos ver mais um? Mais um desafio aqui para vocês. Qual sólido você vê na figura abaixo? Quando a gente fala de sólido, a gente está pensando num objeto com 3 dimensões. Olhando então para esses pontos espalhados, qual o sólido que a gente vê? O que esses pontos representam desse sólido? Todo mundo vê um sólido? Ou quando eu vejo bolinhas, para mim eu estou vendo qualquer coisa inteiramente contida num plano. Alguns de nós vai falar assim, a Cecília disse hoje na aula que tudo que fica desenhado numa folha plana é figura plana. Oi, Cecília, então aqui você tem 8 bolinhas desenhadas num plano. Mas essas 8 bolinhas, se olhadas de uma outra maneira, podem gerar um sólido. Olha lá. O que eu tinha, vou voltar aqui, ó. O que eu tinha aqui, se eu completar a minha figura, eu acabo definindo um quadrado, outro quadrado, mais um quadrado aqui, ó. Mais um quadrado e um quarto aqui, ó. Então, eu tenho uma visualização do meu quê? Do meu cubo. Cuidado, então, porque o que é plano está inteiramente desenhado num plano. Mas eu posso ter um sólido em perspectiva. E ter um sólido em perspectiva significa que eu desenhei no plano uma possível visão de um objeto sólido. E essa é uma visualização que precisa ser explorada antes do Enem. Então, nesse mês de agosto, no mês de setembro, até o dia da prova, vamos explorar os nossos mais campos de visualização. Vá a exposições, visite exposições de arte, de pintura, de escultura, porque são nessas observações que a gente desenvolve esse tipo de situação, o de perspectiva. Vamos ver mais um? Quantos cubos você vê no desenho abaixo? Hoje nós falamos de cubo adoidado aqui. Quantos cubos vocês estão vendo nessa figura? Quantos cubos a gente vê aqui? Ô, Cecília, eu queria pensar se eu vou ver cubo fechado ou pode ser cubo aberto, mais ou menos fechado. Algumas pessoas, na hora de analisar esse tipo de figura, pensam só naquilo ali, ó. E aí, imediatamente, contam 3 cubos. Cuidado com o contexto, argumentações e situações do cotidiano. Esse cubo aqui não pode estar flutuando. Então, para que ele esteja num plano superior a esses outros 2, tem que ter um outro cubo lá embaixo sustentando. Então, eu tenho 1,
2, 3 e um quarto que está sustentando esse que está no plano superior. Algumas pessoas podem falar, Cecília, eu vejo esses 4, mas eu ainda completo. Além dos 4, eu tenho um buraco aqui que seria um cubo, bastava fechar, 5, mais um buraco aqui, 6, mais um buraco aqui, 7, 8 e 9. Então, eu posso ter ali até 9 cubos, alguns completamente fechados, outros sugerindo uma possível visão de um cubo. Nunca olhem para um objeto sem pensar no contexto ao qual ele faz parte. Quer dizer, eu estou compensando aqui esse contexto através da possibilidade de estar ajustando objetos no espaço. E a lei da gravidade não me permite que um objeto flutue. Então, eu tenho que levar esse contexto na hora de fazer as minhas visualizações. Será que você não contou assim, ó? Contou 1, 2, 3, 4, 5, só contou os buracos? Será que uma pessoa não contou só aqueles 3 e esqueceu de que não podia flutuar? Então, é preciso trabalhar a nossa mente para tentar pensar no contexto. E um contexto dialogando a matemática com todos os campos. Arte, escultura, arquitetura, física, química e tantas outras. O que representa a figura abaixo? Vamos ver essa daqui. Se eu perguntasse a vocês, o que vocês estão enxergando? Uma figura no plano ou uma figura no espaço? Depois da aula de hoje, pode ser que muita gente esteja falando assim, estou enxergando uma pirâmide, estou olhando a pirâmide vista de cima. Uma visão de cima de uma pirâmide poderia ser essa, não poderia, gente? Aqui seria o vértice da pirâmide e eu estou vendo a sua base lá embaixo. Quer dizer, podia ser que eu estivesse sobrevoando um prédio cujo desenho fosse o quê? Fosse uma pirâmide. Mas alguém podia falar assim, não estou vendo nada sólido, estou vendo no plano. E no plano eu estou vendo uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados, isso é um hexágono. Cecília, eu estou vendo um hexágono e 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, do ponto de vista do plano, eu tenho um hexágono e tenho triângulos. Do ponto de vista do espaço, eu poderia ter a visão de cima de uma pirâmide. Se eu coloco letras, observa que, olha, o E, B, A, F passa a ser para nós agora um trapézio. O E, D, C, B é um outro trapézio. O E, O, F, A é um losango. O D, O, B, C é um outro losango. Eu posso enxergar paralelogramos? Posso. O E, F, D, O é um paralelogramo. O O, A, B, C é um paralelogramo. O F, O, A é um triângulo. O B, O, C é um triângulo. Então, vejam bem, é possível, na medida em que a gente vai visualizando e nomeando, a gente sair do plano para o espaço ou ficar só no plano. E esse é um exercício importante que você deve também fazer. Nos momentos em que estiver sozinho, visualizando, tenta enxergar a vista de um objeto de cima, a vista de um objeto de baixo, a vista lateral, a lateral direita, a lateral esquerda, a vista frontal, a vista anterior, para que a gente possa sair do espaço no plano com todas as possibilidades de visualização de uma mesma figura. Além disso, se a gente tivesse tirado, olha, quando eu tinha lá, eu tirei essa aresta e tirei essa outra. Quer dizer, eu tinha aquela figura, mas ao apagar isso aqui, eu acabei criando uma perspectiva de um cubo. O meu cubo em azul numa determinada perspectiva. Se eu apagar outras arestas, eu tenho um cubo numa outra o quê? Numa outra perspectiva. Então, o que era plano virou sólido. E o que é sólido também pode voltar a ser plano. Basta colocar aqui, ó, as arestas novamente. Então, não existe aqui para nós a questão de priorizar no dia a dia, ao criar argumentos para desenvolver a habilidade 9, criar argumentos para resolver problemas no eixo espaço e forma que sustentem problemas do cotidiano. Eu dialogo o tempo inteiro com o plano e com o espaço. Eu faço do plano e do espaço uma única forma de ler e de interpretar o mundo. Então, a dica de hoje: procure observar as formas à sua volta. Isso vai ajudá-lo a utilizar a geometria no dia a dia e no Enem. E é assim que eu quero me despedir de vocês. Quer dizer, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E ser feliz quer dizer saber olhar para o mundo, saber ver o mundo onde eu estou posicionado, olhar para esse mundo de uma forma mais rica, mais plena, mais saudável e de uma forma em que a matemática seja a linguagem. Galileu Galilei falava que a matemática é a língua através do qual Deus escreveu o universo. E alguns
Alguns filósofos falaram que Deus era o grande geômetra. Se acredita ou não em Deus, isso não vem ao caso. O que nós podemos, com certeza, tirar da essência dessas duas frases, seja de Galileu ou dos filósofos gregos, é que a geometria é uma forma de enxergar o mundo. A geometria é uma leitura de mundo. E é nessa leitura de mundo que eu me despeço. Vão para casa, vão analisando cada objeto e, quem sabe, nessa observação, nesse prazer de olhar para a geometria que vocês estão vivendo, vocês encontrem a sua vocação. Pode ser que escondido aí dentro de você tem um artista, tem um arquiteto, tem um engenheiro muito poderoso. Espero vê-los até sexta-feira na nossa próxima aula. Obrigada. Tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 39. Bom estudo e até a próxima aula!